Qual é a árvore mais cara do mundo? Não é o mogno, não é o ébano e definitivamente não é o carvalho. Existe uma árvore tão rara que 1 único quilo de sua resina vale mais do que ouro, e há registros de traficantes que mataram por ela nas florestas do Sudeste Asiático. Um único exemplar selvagem pode custar mais de $50 mil no mercado negro, e governos inteiros já entraram em colapso tentando controlar seu comércio. A história dessa árvore envolve contrabando, assassinatos, impérios medievais e o perfume mais cobiçado da história da humanidade. A árvore se chama aquilaria, e o que a torna impossível de precificar não é a madeira em si, mas o que acontece dentro dela. Quando o tronco sofre um ataque de fungo específico, do gênero Fialophora, a árvore começa a produzir uma resina escura e densa como um mecanismo de defesa. Esse processo leva décadas. A resina impregnada na madeira forma o que os árabes chamam de oud, os indianos chamam de agarwood e os japoneses chamam de ginkgo. No mercado internacional, esse material tem nome único: ouro líquido da floresta. 1 quilo da resina pura de aquilaria selvagem é vendido por até $100 mil. Para ter uma referência, o ouro físico custa cerca de $60 mil por quilo. Ou seja, a resina dessa árvore vale mais do que o metal mais cobiçado da história. E o motivo é simples. Nem toda a aquilaria produz resina. Apenas entre 10% e 20% das árvores selvagens são infectadas pelo fungo, e somente essas produzem agarwood. As demais não valem nada no mercado de luxo. As florestas de aquilaria selvagem se concentram no Sudeste Asiático, principalmente em Camboja, Vietnã, Indonésia e nas ilhas de Bornéu e Sumatra. Até a década de 90, era possível encontrar exemplares centenários com grandes depósitos de resina. Hoje, a International Union for Conservation of Nature classificou todas as espécies comercialmente relevantes do gênero Aquilaria como ameaçadas de extinção. A razão é direta. O preço elevado atraiu caçadores de madeira que derrubaram árvores inteiras para extrair qualquer fragmento de resina. No Camboja dos anos 90, gangues organizadas operavam dentro de parques nacionais com motosserras e guardas armados. Funcionários florestais foram assassinados por tentar impedir o corte ilegal. O governo cambojano estimou que, entre 1995 e 2005, mais de 90% dos exemplares selvagens de aquilaria foram eliminados do território nacional. Em uma década, uma espécie que levou séculos para se estabelecer nas florestas tropicais foi praticamente varrida do mapa. O perfume extraído dessa resina é o ingrediente central dos itens mais caros da indústria de luxo. A Amouage, marca de perfumes dos Emirados Árabes, usa óleo de oud como base em fragrâncias que chegam a $300 por 30 mililitros. A Roja Parfums, fabricante britânica, lançou um perfume chamado Oud Oud, cujo frasco de 100 mililitros custa $3.500. O oud não é apenas um ingrediente. É o símbolo de riqueza no Oriente Médio há mais de 1000 anos. Queimar fragmentos de agarwood em casa é uma prática comum entre famílias ricas dos países do Golfo Pérsico, onde o cheiro da fumaça é associado a prestígio e hospitalidade. A demanda não vem só do mercado de perfumes. Na medicina tradicional chinesa e ayurvédica, a resina de aquilaria é usada como sedativo, anticonvulsivante e tratamento para doenças gástricas há mais de 2000 anos. Documentos históricos da China da dinastia Tang, do século VII, já descrevem o agarwood como mercadoria mais valiosa que jade ou seda. Comerciantes árabes transportavam blocos de resina pela rota da seda para vender na Europa e na Pérsia, onde era usada em rituais religiosos islâmicos, cristãos e budistas simultaneamente. O problema central é que a natureza não consegue acompanhar a demanda. Uma aquilaria leva entre 20 e 50 anos para atingir maturidade suficiente para produzir resina de qualidade. E mesmo assim, sem a infecção fúngica, não produz nada. Pesquisadores em Singapura e no Japão desenvolveram técnicas de inoculação artificial, onde o fungo é injetado diretamente no tronco para forçar a produção de resina. O método funciona, mas a resina produzida artificialmente é detectada por compradores experientes e vale entre 10 e 20 vezes menos do que a selvagem. O mercado de luxo paga exclusivamente pela versão natural, formada ao longo de décadas sem intervenção humana. Mas a aquilaria não é a única árvore no mundo com esse nível de raridade extrema. Existe uma espécie que vai além de ser cara.
Ela existe em um único exemplar vivo no planeta inteiro. Seu nome científico é Rheophorbe americaulis e ela está plantada no Jardim Botânico de Curepipe, na Ilha Maurício, no Oceano Índico. Não existe outra igual em nenhuma floresta, em nenhum jardim, em nenhum banco de sementes do mundo. A história dessa palmeira começa com a destruição total do seu habitat natural. A Ilha Maurício perdeu mais de 98% de sua floresta nativa após a colonização europeia no século XVII. Espécies invasoras, desmatamento para a agricultura e a extinção do dodo, que era o principal dispersor de sementes de várias plantas locais, criaram um colapso ecológico irreversível. A Rheophorbe americaulis sobreviveu apenas porque um único exemplar estava dentro dos limites do Jardim Botânico quando a destruição chegou às últimas florestas da ilha. O problema é que essa palmeira não consegue se reproduzir sozinha. Ela é uma espécie que depende de polinização cruzada, o que significa que precisa de outro exemplar da mesma espécie para produzir sementes viáveis. Como não existe um segundo exemplar no mundo, a árvore floresce todos os anos, produz flores, mas as sementes nunca germinam. Botânicos do jardim tentaram técnicas de autopolinização forçada durante décadas, coletando pólen da própria planta e aplicando manualmente nas flores femininas. Os resultados foram consistentemente negativos. A árvore rejeita seu próprio pólen. Em 2008, uma equipe do Royal Botanic Gardens de Kew, em Londres, tentou uma abordagem diferente. Coletaram material genético da palmeira e iniciaram um programa de propagação por cultura de tecidos em laboratório. O processo envolve retirar células do meristema da planta, cultivá-las em meio nutritivo controlado e estimular o crescimento de novos indivíduos geneticamente idênticos. Após 4 anos de tentativas, conseguiram produzir 3 mudas em laboratório. 2 morreram durante o processo de aclimatação. A terceira sobreviveu, mas apresentou deformações genéticas que comprometeram seu desenvolvimento. O exemplar original em Curepipe tem hoje mais de 80 anos e está em estado de saúde monitorado diariamente por funcionários do Jardim Botânico. Sua altura é de aproximadamente 8 metros e o tronco apresenta as marcas características da espécie, com anéis horizontais espaçados que registram cada ano de crescimento como um arquivo biológico. Quando essa árvore morrer, a espécie Rheophorbe americaulis será declarada extinta. Não haverá funeral, não haverá cerimônia, apenas a remoção de um nome da lista de espécies vivas do planeta. O valor monetário de um exemplar único dessa palmeira é impossível de calcular no mercado convencional, porque ela não pode ser vendida. O governo de Maurício a classifica como patrimônio nacional protegido e qualquer tentativa de retirar material genético sem autorização é crime com pena de prisão. Mas em 2015, um colecionador particular de plantas raras da Arábia Saudita ofereceu ao governo mauriciano $5 milhões por mudas certificadas da espécie. A oferta foi recusada formalmente pelo Ministério do Meio Ambiente da ilha. O caso da Rheophorbe americaulis não é isolado. No mundo existem aproximadamente 300 espécies de plantas classificadas como monotypic survivors, ou seja, sobreviventes únicos de sua linhagem evolutiva sem nenhum parente próximo vivo. Mas a palmeira de Curepipe é o exemplo mais extremo porque não é apenas a última da espécie, é o único indivíduo vivo. Cada folha que cai dela é uma perda irreparável de material genético que existiu na Terra por milhões de anos e que desaparecerá para sempre quando o tronco apodrecer. A raridade extrema de certas árvores não acontece por acaso. Existe uma combinação de fatores biológicos, geográficos e históricos que transforma algumas espécies em objetos quase impossíveis de encontrar, e o caso mais técnico e documentado envolve uma árvore chamada Pennantia baileysiana, nativa da Nova Zelândia. Em 1945, um botânico chamado George Bayliss encontrou um único exemplar dessa árvore na ilha Three Kings, um arquipélago remoto a 56 quilômetros ao norte da Nova Zelândia continental. A ilha havia sido devastada por cabras introduzidas pelos colonizadores europeus que consumiram sistematicamente a vegetação nativa durante décadas. A Pennantia baileysiana sobreviveu apenas porque crescia em uma fenda de rocha inacessível para os animais. Bayliss coletou amostras, enviou para análise em Auckland e os botânicos confirmaram que se tratava de uma espécie completamente desconhecida pela ciência e que havia apenas um exemplar. O detalhe que tornava a situação ainda mais crítica era o sexo da planta. O único exemplar encontrado era feminino.
Sem um exemplar masculino para fornecer pólen, a árvore não produzia sementes férteis. Durante 40 anos, botânicos neozelandeses vasculharam a ilha Three Kings e ilhas adjacentes, sem encontrar nenhum segundo exemplar. A espécie foi declarada a planta mais rara do mundo pelo Guinness World Records em 1983, título que manteve por anos. A solução veio de uma direção inesperada. Em 1985, pesquisadores do Auckland Botanic Gardens conseguiram propagar a árvore por estaquia, retirando galhos e enraizando-os em condições controladas. O processo funcionou. Os clones produzidos eram geneticamente idênticos ao exemplar original, mas isso resolveu parcialmente o problema, porque clones de uma planta feminina continuavam sendo femininos. Para criar sementes viáveis, ainda era necessário encontrar material genético masculino da espécie. A busca durou mais 2 décadas. Em 2006, pesquisadores realizaram uma varredura genética completa de espécies relacionadas do gênero Pennantia e identificaram sequências de DNA compatíveis em amostras de herbário coletadas no século XIX. Usando essas sequências, tentaram reconstruir características do exemplar masculino que nunca foi encontrado vivo. O trabalho não produziu uma planta, mas forneceu dados suficientes para que técnicas de polinização assistida pudessem ser testadas com maior precisão. O que torna casos como esse biologicamente inevitáveis é a fragmentação de habitat. Quando uma floresta é reduzida a ilhas isoladas de vegetação, populações de plantas que antes trocavam material genético livremente ficam separadas por barreiras intransponíveis para o pólen e para as sementes. Com o tempo, cada fragmento florestal evolui de forma independente, acumula mutações distintas e se torna geneticamente incompatível com os demais. O resultado final é uma série de populações cada vez menores, cada vez mais isoladas, cada vez mais vulneráveis a eventos aleatórios como tempestades, deslizamentos ou a morte de um único indivíduo reprodutor. No caso das árvores tropicais de grande porte, o problema é amplificado pelo ciclo de vida longo. Uma árvore que leva 50 anos para atingir maturidade reprodutiva não consegue responder rapidamente a mudanças no ambiente. Se a população cai abaixo de um número mínimo de indivíduos antes que a espécie perceba a ameaça, o colapso é irreversível dentro de 1 ou 2 gerações. Biólogos chamam esse fenômeno de extinção em câmera lenta, porque a árvore ainda está viva, ainda está crescendo, mas já não tem condições de se reproduzir com sucesso. E aí, já pensou em ter acesso às melhores ferramentas de inteligência artificial do mundo? Com uma única assinatura, você pode explorar tudo no nosso site playprof.com. E atenção, ao se registrar hoje, você ganha 500 tokens como bônus. Acesse a link na descrição e não perca essa oportunidade. A Pennantia bailesiana hoje existe em jardins botânicos da Nova Zelândia graças ao programa de propagação iniciado nos anos 80. O exemplar original na ilha Three Kings continua vivo. As cabras foram erradicadas da ilha em 1946 e a vegetação nativa começou a se recuperar lentamente. Mas a recuperação de uma espécie reduzida a um único indivíduo enfrenta um obstáculo que nenhuma política de conservação consegue contornar completamente. A diversidade genética perdida não volta. Em 1994, um guarda florestal australiano chamado David Noble desceu por cordas em um cânion isolado no Parque Nacional Blue Mountains, a 150 quilômetros de Sydney. O local era tecnicamente inacessível sem equipamento de escalada, e Noble estava fazendo uma expedição de fim de semana com amigos. No fundo do cânion, ele encontrou um grupo de árvores que não reconhecia. Coletou alguns galhos e levou para análise. O resultado deixou os botânicos australianos em silêncio por dias. As árvores eram Wollemia nobilis, uma espécie que a ciência considerava extinta há 65 milhões de anos. Conhecida apenas por registros fósseis do período Cretáceo, a Wollemia era contemporânea dos dinossauros. Ninguém esperava encontrar um exemplar vivo. O cânion, onde Noble tropeçou na descoberta, ficou imediatamente classificado como segredo de Estado pelo governo australiano. Sua localização exata permanece oficialmente confidencial até hoje. Apenas um número restrito de funcionários do governo e pesquisadores autorizados conhece as coordenadas precisas. O motivo para o sigilo é direto. A população total de Wollemia nobilis selvagem é de menos de 100 exemplares adultos, todos confinados em um único cânion de difícil acesso. Uma doença fúngica introduzida por visitantes poderia eliminar toda a população em questão de anos. Em 2006, um incêndio florestal se aproximou perigosamente do cânion.
e o governo australiano tomou uma decisão sem precedentes. Helicópteros foram enviados para despejar retardante de fogo diretamente sobre as árvores antes que as chamas chegassem. A operação custou centenas de milhares de dólares e foi executada com a mesma prioridade de um resgate humano. O aspecto que torna a volemia ainda mais extraordinária é sua biologia. A árvore produz novos brotos diretamente do tronco principal, um mecanismo chamado coppicing, que é extremamente raro em coníferas. Isso significa que um único indivíduo pode se regenerar depois de danos severos, criando múltiplos troncos a partir de uma única base. Análises genéticas das árvores selvagens revelaram diversidade genética quase nula entre todos os exemplares, o que indica que a população inteira descende de um número muito pequeno de indivíduos que sobreviveram a algum evento catastrófico no passado distante. Para proteger a espécie de uma extinção causada por um único evento, o governo australiano iniciou em 2001 um programa de propagação comercial deliberada. Mudas de volemia foram produzidas em viveiros controlados e vendidas para o público em geral a partir de 2005. A lógica era contraintuitiva, mas eficaz. Ao distribuir a espécie em jardins particulares, universidades e parques botânicos ao redor do mundo, o governo garantiu que mesmo a destruição total da população selvagem não levaria à extinção completa da espécie. Hoje existem volemias cultivadas em mais de 60 países. O preço das primeiras mudas vendidas em leilão em 2005 chegou a $6.000 por unidade. O leilão foi realizado pela Sotheby's em Sydney e os recursos foram destinados integralmente ao programa de conservação. Compradores de 30 países participaram. Uma muda foi adquirida pelo Jardim Botânico de Kew, em Londres. Outra foi comprada por um colecionador particular no Japão. Uma terceira foi enviada para um jardim botânico na Suíça, onde sobrevive até hoje em uma estufa climatizada que simula as condições do cânion australiano. A descoberta da volemia redefiniu o conceito de espécie extinta na botânica. Se uma árvore de 12 metros conseguiu sobreviver 65 milhões de anos em um único cânion sem ser detectada pela ciência moderna, quantas outras espécies consideradas extintas podem estar escondidas em locais igualmente inacessíveis? Em 2018, pesquisadores identificaram uma segunda população potencial de volemia em imagens de satélite de alta resolução de uma região remota da Austrália. A expedição de verificação foi organizada, os resultados foram classificados e nenhuma informação foi divulgada publicamente até hoje. O mercado ilegal de madeiras raras movimenta entre 7 e 17 bilhões de dólares por ano, segundo estimativas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. É o terceiro maior mercado ilegal do mundo, atrás apenas do tráfico de drogas e de armas. E assim como nesses mercados, existe uma hierarquia clara de operadores, desde cortadores locais pagos com o equivalente a $10 por dia, até intermediários internacionais que lucram centenas de milhares de dólares por carregamento. O alvo mais valioso desse mercado nos últimos 20 anos foi uma árvore chamada Dalbergia, conhecida comercialmente como rosewood ou pau-rosa. Existem mais de 200 espécies no gênero, mas as variedades mais cobiçadas crescem em Madagascar e no Sudeste Asiático. A madeira é densa, aromática e produz um som específico quando usada na fabricação de instrumentos musicais que luthiers descrevem como insubstituível. Guitarras fabricadas com Dalbergia de Madagascar foram avaliadas em até $50.000 por unidade no mercado de colecionadores. Em 2009, um golpe de Estado no Madagascar derrubou o governo eleito e instalou uma administração que imediatamente suspendeu as restrições ao corte de Dalbergia. Nas semanas seguintes, caminhões carregados de troncos desceram das florestas do norte da ilha em direção aos portos. Navios com destino à China saíram carregados de madeira ilegal avaliada em mais de $200 milhões. Guardas florestais que tentaram impedir o corte foram espancados. 2 foram mortos. O saque durou meses antes que pressão internacional forçasse a suspensão das exportações. A China é o principal destino do rosewood ilegal porque a madeira é usada na fabricação de móveis tradicionais do estilo Ming, chamados Hongmu,
que são símbolos de status na cultura chinesa. Um único conjunto de sala de jantar fabricado com Dalbergia de alta qualidade pode custar entre 100 mil e $1 milhão no mercado chinês de luxo. A demanda cresceu exponencialmente com o aumento da classe rica chinesa nas décadas de 2000 e 2010, e os fornecedores legais não conseguiam acompanhar o ritmo. O resultado foi uma rede de contrabando que operava com a sofisticação de uma multinacional. Troncos de Dalbergia eram cortados ilegalmente em Madagascar, transportados por barcos pesqueiros até portos intermediários em Moçambique ou nas Comores, onde recebiam documentação falsa que os reclassificava como madeira legal de outras espécies. Depois, seguiam para portos chineses onde funcionários alfandegários corruptos liberavam os carregamentos sem inspeção detalhada. Todo o processo, do corte da árvore até a chegada na fábrica de móveis em Guangzhou, levava menos de 60 dias. Em 2013, a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Silvestres Ameaçadas, conhecida pela sigla CITES, incluiu todas as espécies de Dalbergia de Madagascar na lista de proteção máxima, proibindo completamente o comércio internacional. A medida não eliminou o contrabando, mas aumentou os riscos e os custos operacionais para as redes criminosas. O preço da madeira ilegal subiu ainda mais como consequência direta da proibição. O caso mais documentado de caça ilegal de árvores raras nos últimos anos ocorreu não em florestas tropicais, mas nos Estados Unidos. Entre 2006 e 2012, uma rede criminosa operou no Parque Nacional Olympic, no estado de Washington, cortando ilegalmente árvores de nogueira preta americana com valor de mercado de até $20 mil por tronco. Os operadores trabalhavam à noite, usavam motosserras com silenciadores adaptados e retiravam os troncos com cabos e guindastes portáteis. Quando o Serviço Florestal americano identificou o padrão de desaparecimento de árvores e instalou câmeras ocultas, descobriu uma operação com mais de 40 participantes e lucros estimados em $3 milhões ao longo de 6 anos. 8 pessoas foram presas. As árvores cortadas não voltam. Nem toda árvore rara pode ser salva pela tecnologia. Existe uma espécie chamada sigilaria, que dominou as florestas carboníferas há 300 milhões de anos e cujos fósseis aparecem em depósitos de carvão em todos os continentes. Cientistas possuem amostras de DNA fragmentado extraído de fósseis preservados em âmbar e em sedimentos lacustres, mas o material genético está tão degradado que nenhuma técnica atual consegue reconstruir o genoma completo. A sigilaria está extinta de forma definitiva e nenhum avanço em biotecnologia previsto para as próximas décadas vai mudar isso. O caso mais frustrante de impossibilidade técnica envolve uma árvore que morreu dentro de um laboratório. O café-marrom, nome científico Ramosmania rodriguesi, é uma espécie nativa da Ilha Rodrigues, no Oceano Índico. Em 1980, uma única planta foi encontrada viva por um estudante de escola primária que a reconheceu a partir de uma ilustração em um livro didático. A planta estava crescendo em uma cerca viva particular, misturada com outras vegetações, sem que o proprietário soubesse o que tinha no quintal. O Royal Botanic Gardens de Kew recebeu galhos da planta e iniciou um programa de propagação intensivo. Conseguiram produzir mudas e distribuíram exemplares para jardins botânicos em vários países. Mas o café-marrom apresenta o mesmo problema da Pennantia bailesiana. É uma espécie dioica, com exemplares masculinos e femininos separados, e o único indivíduo encontrado era feminino. Sem pólen masculino da mesma espécie, as flores não produzem sementes férteis. Durante 20 anos, botânicos de Kew tentaram induzir a planta a produzir estruturas masculinas através de tratamentos hormonais. Em 2003, após a aplicação de uma combinação específica de giberelinas e alcinas, um único galho do exemplar cultivado em Kew produziu flores com características intermediárias entre masculino e feminino. Os pesquisadores coletaram o pólen dessas flores e o aplicaram nas flores femininas da mesma planta. 3 sementes se formaram. 2 não germinaram. A terceira germinou, cresceu por 4 meses e morreu por razões que os botânicos não conseguiram determinar com precisão. A tentativa foi repetida 6 vezes ao longo de 12 anos, com resultados similares. Sementes formadas, germinação ocasional, morte precoce das mudas. A análise genética das mudas que chegaram a germinar mostrou problemas de expressão gênica relacionados à endogamia severa, o equivalente botânico dos defeitos causados por reprodução entre parentes próximos. O material genético disponível era simples demais.
com variação insuficiente para produzir um organismo viável. O limite técnico real não é a capacidade de sequenciar DNA ou de realizar polinização assistida. O problema é a diversidade genética mínima necessária para que uma espécie funcione como organismo. Quando uma população é reduzida a um único indivíduo, décadas de reprodução a partir desse único ponto de origem criam descendentes com sistemas imunológicos comprometidos, metabolismos instáveis e expectativa de vida reduzida. Mesmo que a clonagem perfeita fosse possível, produzir 1000 cópias geneticamente idênticas de uma árvore rara não cria uma população viável. Cria 1000 indivíduos com exatamente as mesmas vulnerabilidades, suscetíveis aos mesmos patógenos, incapazes de evoluir diante de novas ameaças. Existe uma árvore na Califórnia que ilustra esse problema de forma concreta. O Torrey Pine, Pinus torreyana, tem a menor distribuição natural de qualquer pinheiro norte-americano, com apenas 2 populações selvagens, uma em San Diego e outra na Ilha Santa Rosa. A população total não ultrapassa 3.000 árvores. Análises genéticas realizadas em 1997 mostraram que todos os exemplares vivos têm diversidade genética inferior a qualquer outra espécie de pinheiro estudada, com variação equivalente a menos de 5% da média do gênero Pinus. A espécie sobreviveu a um gargalo populacional severo no passado, provavelmente durante a última glaciação, e nunca recuperou sua diversidade original. O resultado prático é que os Torrey Pines são extraordinariamente vulneráveis a doenças. Em 2018, um surto de fungo Dotistroma eliminou mais de 300 árvores em San Diego em menos de 2 anos. A doença é comum em outras espécies de pinheiro e normalmente não causa mortalidade significativa em populações geneticamente diversas. Nos Torrey Pines, sem variação genética suficiente para que alguns indivíduos apresentem resistência natural, o fungo se propagou sem encontrar obstáculos biológicos. Nenhuma técnica de clonagem ou propagação artificial resolve esse problema, porque o que está faltando não é quantidade de árvores, mas a diversidade que só existe quando uma população evolui livremente ao longo de milhares de gerações. Em 2005, um bloco de madeira de aquilaria com alto teor de resina, pesando aproximadamente 2 quilos, foi leiloado em Hong Kong por $408 mil. O comprador foi um colecionador particular do Kuwait que não revelou sua identidade. O bloco tinha aproximadamente 200 anos de formação de resina acumulada e media menos de 30 centímetros de comprimento. Nenhum outro material vegetal na história atingiu esse preço por unidade de peso em leilão público documentado. Mas o caso mais extremo de posse de árvore rara não envolve madeira cortada. Envolve uma árvore viva, em pé, com identidade registrada e histórico documentado de mais de 1000 anos. Ela se chama Yomonsugi, é um cipreste japonês da espécie Cryptomeria japonica e está localizada na ilha de Yakushima, no sul do Japão. Sua idade estimada varia entre 2.200 e 7.000 anos, dependendo do método de datação utilizado. O tronco tem 16 metros de circunferência na base. A árvore é tão grande que as raízes superficiais formam uma plataforma elevada de terra ao redor do tronco, com mais de 2 metros de altura. A Yomonsugi pertence formalmente ao governo japonês e está dentro de uma área declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1993. O acesso ao local exige uma caminhada de 10 horas de ida e volta em trilha de montanha. Mesmo assim, mais de 3.000 pessoas fazem o percurso por mês durante a temporada de visitação. O impacto do tráfego humano compactou o solo ao redor das raízes a ponto de comprometer a absorção de água e nutrientes pela árvore. Em 2009, o governo japonês instalou uma plataforma de madeira elevada que impede os visitantes de pisar diretamente no solo ao redor do tronco e estabeleceu uma distância mínima de aproximadamente 10 metros entre os turistas e a árvore. O valor de mercado da Yomonsugi é incalculável, não apenas pelo tamanho, mas pelo volume de madeira acumulado em milênios de crescimento. Estimativas não oficiais de madeireiros japoneses colocam o valor da madeira bruta em dezenas de milhões de dólares, mas o valor real está na existência da árvore, não na sua madeira. O governo japonês gasta anualmente cerca de $2 milhões em monitoramento, manutenção de trilhas e programas de preservação do ecossistema ao redor da Yomonsugi. O caso que representa a cúspide do conflito entre posse privada e raridade extrema aconteceu nos Estados Unidos em 2021.
Um fazendeiro do Oregon descobriu que sua propriedade continha um exemplar de Oregon White Oak com mais de 800 anos de idade, tronco de 6 metros de circunferência e copa com 40 metros de diâmetro. Especialistas da Universidade do Oregon avaliaram a árvore como o maior exemplar vivo documentado da espécie no mundo. O fazendeiro recebeu ofertas de compra da propriedade de grupos ambientalistas, do governo estadual e de um fundo de preservação privado. A oferta mais alta foi de $4.200.000 pela fazenda inteira, motivada exclusivamente pela presença da árvore. O fazendeiro recusou todas as ofertas. Meses depois, solicitou ao condado uma licença para cortar a árvore, argumentando que as raízes estavam danificando a fundação de um galpão na propriedade. O pedido gerou uma batalha legal que envolveu o governo do Oregon, organizações ambientalistas de 6 estados e cobertura de imprensa nacional. O condado negou a licença de corte citando uma lei local de preservação de árvores patrimoniais. O fazendeiro entrou com recurso judicial. O processo ainda estava em andamento no momento em que este relato foi compilado e a árvore continua de pé, cercada por uma disputa legal que coloca o direito de propriedade privada diretamente contra o interesse público na preservação de um organismo com 800 anos de história biológica ininterrupta. O que esses casos revelam é um vácuo jurídico global. Não existe nenhum tratado internacional que proteja especificamente árvores individuais de valor excepcional em propriedades privadas. A CITES protege espécies, não indivíduos. As leis de patrimônio natural variam radicalmente de país para país e de estado para estado. Uma árvore com 2.000 anos de idade que cresce em terreno privado no Brasil tem proteção legal diferente da mesma árvore no Japão, na Austrália ou nos Estados Unidos. Em alguns países, o proprietário do terreno tem direito irrestrito de corte. Em outros, precisa de autorização. Em nenhum lugar do mundo existe uma lei que trate uma árvore milenar com o mesmo nível de proteção jurídica que um ser humano, independentemente de sua raridade ou de sua idade. A pergunta feita no início tem uma resposta concreta. A árvore mais cara e rara do mundo não é uma espécie, é um indivíduo específico. E esse indivíduo não está escondido em uma floresta remota nem protegido por um governo poderoso. Está em um jardim botânico de uma ilha no Oceano Índico, com 80 anos de idade, 8 metros de altura e 0 possibilidades conhecidas de reprodução natural. A Rioforb amaricaulis de Curepip, em Maurício, é o organismo vegetal mais raro que existe na Terra neste momento. Não há segundo lugar, não há empate, mas o título de mais cara pertence a outra. Em 2022, um fragmento de madeira de aquilaria com formação de resina estimada em 150 anos foi vendido em leilão privado em Dubai por $670.000. O fragmento pesava menos de 1 quilo. Nenhum metal precioso, nenhuma pedra preciosa e nenhum outro material orgânico atingiu esse preço por grama em transação documentada naquele ano. O comprador foi um membro da família real de um emirado do Golfo cujo nome não foi divulgado. O que conecta todas as árvores descritas neste relato é um fato simples que a maioria das pessoas nunca considera. Uma árvore de 200 anos começou a crescer quando Napoleão ainda estava vivo. Uma árvore de 2.000 anos germinou antes do nascimento de Cristo. Uma árvore de 7.000 anos, como alguns exemplares de Fitzroya cupressoides no Chile, começou sua vida quando as primeiras civilizações humanas estavam sendo construídas na Mesopotâmia. Esses organismos atravessaram guerras, glaciações, extinções em massa e a ascensão e queda de impérios inteiros, sem se mover 1 centímetro do lugar onde germinaram. A Fitzroya cupressoides, conhecida como Alerce no Chile e na Argentina, é a segunda árvore mais antiga do mundo por datação verificada. O exemplar mais velho documentado tem 4.200 anos de idade, confirmados por análise de anéis de crescimento. Está localizado nos Andes chilenos, em uma área de difícil acesso, e seu tronco foi parcialmente danificado por pesquisadores nas décadas de 50 e 60, que retiravam amostras sem os protocolos de preservação atuais. O governo chileno classificou a espécie como monumento natural em 1976, proibindo qualquer corte. Antes dessa proteção, a madeira de Alerce era usada extensivamente na construção civil chilena por sua resistência excepcional à decomposição. Tábuas de Alerce com mais de 300 anos foram encontradas em estruturas de igrejas coloniais ainda em uso. A árvore mais antiga do mundo com datação verificada é um Pinus longaeva,
localizado nas montanhas White, na Califórnia. Sua idade é de 5.066 anos, confirmada em 2012. O exemplar é conhecido pelo nome Matusalém, e sua localização exata é mantida em segredo pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos, desde que um exemplar ainda mais antigo, com 4.900 anos, foi cortado por um pesquisador em 1964 para análise científica. O pesquisador Donald Curry solicitou autorização para cortar a árvore porque sua sonda de extração de amostras havia quebrado dentro do tronco. A autorização foi concedida por um funcionário local sem plena consciência da idade do organismo. Quando os anéis foram contados e a idade confirmada, a árvore já estava morta. Curry passou o resto de sua carreira sendo citado como o homem que matou a árvore mais velha do mundo. Esse episódio resume o problema central que atravessa toda esta história. A raridade extrema de certas árvores não é abstrata nem estatística. É concreta, irreversível e permanente. Quando a palmeira de Curepipe morrer, a palavra extinto terá um significado diferente do que tem para qualquer animal ou planta que desapareceu antes dela, porque haverá um dia específico, uma data no calendário, em que o último representante de uma linhagem evolutiva de milhões de anos deixará de existir. Não haverá mais nenhum lugar no planeta onde essa forma de vida possa ser encontrada. Nenhuma floresta, nenhum laboratório, nenhum banco de sementes vai mudar isso. A resposta para a pergunta do início é essa: a árvore mais rara do mundo já está morrendo. Lentamente, com 80 anos de idade, em um jardim botânico de uma ilha que a maioria das pessoas não consegue localizar em um mapa. E quando ela for, não vai fazer barulho nenhum.